Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 7º episódio de Daredevil Born Again, de Demolidor Renascido, um episódio que tá sendo bem polemizado, né? Muita gente tá falando que é o mais fraco por enquanto, que foi ruim, que não sei o que, e eu não acho, tá, que foi ruim, eu não acho que foi isso tudo de ruim que estão falando, tá? Eu acho que vocês estão jogando um hate desnecessário nesse episódio, tá? Tem um episódio muito bom, um episódio com bastante referência, tá, aos quadrinhos, muita coisa que pode chegar daqui pra frente, e foi um episódio bem mais brutal do que todos os outros da temporada, tá? Então eu não acho que esse episódio foi ruim igual estão falando, né? E vamos começar essa análise já falando do começo do episódio mesmo, né? Sobre a Cidade do Medo. A gente já vê o próprio Rei do Crime, o próprio Wilson Fisk, comentando ali com o Buck, né? Sobre a cidade agora ser uma cidade do medo. Ele enxerga a cidade como uma cidade do medo. E logo em seguida é falado sobre a Angela Del Toro, que estava ali naquele lá no QG do Moose, né? E também é falado sobre o próprio Demolidor, e o Fisk também entra nesse meio da conversa. Por quê? Quando ele fala sobre a Cidade do Medo, nós vemos a relação do medo com a Angela, né? A Angela que ficou com muito medo, nós vemos inclusive ela lá no hospital, né, com muito medo, a gente vê a lágrima saindo do seu rosto. E ainda sobre a Cidade do Medo, ele fala sobre o Demolidor, e o Demolidor não causa só um medo no Moose, mas também causa um medo no Wilson Fisk. Fisk fica o episódio inteiro mordendo as costas, galera, com medo, e não sabe o que fazer, ele não entende o que tá acontecendo, ele fica repetindo o episódio inteiro: ele tá de volta, meu Deus, o Demolidor tá de volta, ele tá com medo. O Fisk tá com tanto medo que ele botou o Buck pra proteger ele lá no restaurante. Ele não esperava que o Luke ia chegar lá, mas ele tava com medo, era do Demolidor, galera. Ele está com esse medo, ele está com esse receio e ele não tem o que fazer. Tanto que ele fala até que agora ele tem um poder maior, ele tem, como ele é prefeito, ele pode fazer coisas maiores, e o Buck interfere ele, falando que se ele fazer alguma coisa mais séria, ele pode ser preso, entende? Porque isso seria um abuso de poder, ou seja, ele não tem como simplesmente mandar um mandado para prender o Demolidor, e ele tá mordendo as costas por isso. O Rei do Crime, o Wilson Fisk, o prefeito Fisk, morre de medo do Demolidor, galera. E bom, a gente vê naquela conversa do Matthew com a Heifer, né, lá no apartamento do Matthew, sobre ele estar ausente, né? Ela fala sobre ele estar ausente, sobre ele ele sentir falta da sua vida, né? E não só da sua vida com a Karen e o Fog, como é mencionado, né? Ele também, obviamente, sentia falta do Demolidor, da sua vida como vigilante. E é por isso que ele volta a ser o Demolidor, são as escolhas que ele faz, né? E é justamente por isso que ele está ausente. E isso é uma coisa que sempre vai acontecer. O Demolidor pode parar de atuar, o Demolidor pode voltar a atuar, e ele sempre vai estar ausente na vida de alguém. Foi assim na vida do Fog, foi assim na vida da Karen, foi assim na vida do Stick, na vida da Elektra, foi assim na vida de qualquer um que estava ao seu redor, e está sendo assim agora na vida da Heifer Glenn, galera. E já falando sobre a própria Heifer, né, a gente tem a conversa dela com o Moose, né, dentro lá do seu consultório, e é mostrado pra gente um pouco do passado do Bastian. Junto, né, eles fazem ali uma divisão, enquanto a detetive da polícia vai falando com o Fisk sobre o passado do Bastian, ele também vai falando um pouco para a Heifer, né? Isso é interessante porque é uma fuga que a série dá em relação aos quadrinhos, porque o Moose nos quadrinhos, a sua identidade nunca foi revelada, basicamente, né? Porque é um segredo que a Marvel sempre quis manter nos quadrinhos, sabe? O Moose, ele sempre foi um cara meio estranho, ele inclusive nos quadrinhos tem ligação até com os Inumanos, tá? Ele então é uma origem bem diferente aqui, tanto que, pô, o Bastian, né, nos quadrinhos é um vilão dos X-Men. Tudo bem, é um nome comum, né, mas, né, a série dá este nome ao Moose e cria um passado pra ele, onde ele lutava Taekwondo, a sua primeira vítima foi inclusive o professor de Taekwondo dele, que ele se sentia obrigado a fazer aquilo, e ele abre o seu jogo para a Heifer, né, e a Heifer já vai percebendo o que tá acontecendo ali, e a Heifer é o próximo passo do próprio Moose, justamente porque a gente viu ele comprando o livro dela. Ele é maluco, ele é psicótico, então ele vai atrás de pessoas
aleatórias, sabe? Que na cabeça dele mudam a vida dele. E por isso que ele vai atrás da Heifer e faz o que ele fez com a Heifer, né? E bom, a gente vê também uma parte ali, a conversa da Vanessa com o Luke. E naquela conversa a gente já consegue ver claramente que a Vanessa, que o Luke, ao conversar com ela, entra um pouco na mente dela e fala a real pra ela: você quer ser a rainha do crime. Tudo que o Wilson Fisk tem, você quer ter pra você, entende? E isso cai na mente dela e ela também aceita isso. E é por isso que ela contrata o Luke para aquele final de episódio que eu vou chegar lá daqui a pouco, né? E bom, nós vemos o Demolidor à luz do dia, o que é uma coisa muito rara, né? E por que ele estava à luz do dia? Ele estava investigando um pouco mais do QG do Moose lá no esgoto. E ele encontra a Heifer, o rosto da Heifer, pelo desenho. Eu vi muita gente criticando isso aqui, né? Um paralelo até o começo do episódio, que ele toca no rosto da Heifer e consegue, pelo toque que ele teve no rosto da Heifer, identificar o rosto dela no desenho. Assim, galera, isso também acontece nos quadrinhos e é uma das partes dos poderes do Demolidor nos quadrinhos, sabe? Ainda porque o desenho, ele é em alto relevo, então ele consegue meio identificar que isso. Eu vi muita gente criticando isso, sabe? Cara, não entendo quem criticou isso, porque é literalmente o que ele também faz nos quadrinhos, não tem por que criticar isso, sabe? Eu realmente não entendi isso aqui, sabe? E a gente vê que a força-tarefa, né, a antivigilante, ela vai em cena. Ela entra lá na clínica da Heifer e tal, e ela ganha todos os créditos sobre a morte do Moose, né? E por que o Fisk fez isso? Além do Fisk não querer colocar essa barra na psiquiatra que tá cuidando dele, e ele entende isso, sabe? Ele inclusive alivia a barra dela, não colocando o crime nas costas dela, né? Ele também não quer dar mérito nenhum ao Demolidor, e é justamente por isso que ele dá totalmente o mérito à força-tarefa, galera. Exatamente, né? A gente vê que ele coloca esse mérito pra força-tarefa pra ele provar que a força-tarefa tá em dia. As ruas estão seguras, como ele mesmo diz no discurso dele. Ele quer provar que essa força-tarefa antivigilante que ele criou deu certo. Foi a força-tarefa que matou esse assassino em série, entende? Ele quer colocar esse mérito na força-tarefa. Tanto que ele nem mostra que o Demolidor tá em cena. Ele não coloca o Demolidor na cena do crime. E ele tira esse peso da Heifer. Não foi ela que matou, foi a força-tarefa. E sendo a força-tarefa, não tem crime nenhum. Porque é a força-tarefa. É a equipe que o Fisk criou para proteger as ruas. E as ruas estão seguras, né? E vemos aquela luta brutal do Moose contra o Demolidor, cara. Muito boa, cara. Muito boa. Não sei por que estão criticando isso, cara. Foi a luta mais brutal que nós tivemos até agora na série, né? Foi muito boa por Demolidor fincando, né, o bastãozinho dele no peito, ali no ombro, né, do Moose. Muito bom, né, cara? E assim, a Heifer mata o Moose, né? Nós vemos o Moose tomando aqueles tiros ali e caindo morto. Vamos lá. O Moose morreu de fato, galera? Bom, ele morreu, tá? Isso aqui é fato. O Moose morreu, o Moose tá morto, assim como nos quadrinhos. Só que diferente dos quadrinhos, né? Assim, nos quadrinhos também não é o Demolidor que derrota o Moose. Nos quadrinhos quem acaba matando o Moose é o próprio Blindstop, né? Que é um vilão também nos quadrinhos e ele tava até possuído ali por a besta da mão, né? Que é uma entidade lá dos quadrinhos e é ele que mata o Moose nos quadrinhos. Não é nada relacionado a Heifer, né? Mas o Moose realmente está morto. Mas a gente sabe que o Moose vai voltar pra série, sabe? E assim, eu vi muita gente criticando, cara, o Moose já está morto. Ah, o Moose foi morto muito rápido, é o vilão da série. Galera, o Moose não é um dos melhores vilões do Demolidor. O Moose é um vilão muito bom, é um vilão muito interessante, mas ele não tem nem história pra ser contada muito nos quadrinhos, sabe? Então, é assim também nos quadrinhos. Ele não fica por muito tempo vivo, ele é morto. E nem é pelo próprio Demolidor, não é nem por alguém relacionado ao Demolidor, entende? Então, isso prova pra gente, cara, que a Marvel só tá seguindo uma linhagem dos quadrinhos. O Moose não é esse vilão gigante como um rei do crime, sabe? Não é pra ele ser esse vilão de aparecer em todos os episódios, fazendo seus crimes. E assim, é até estranho a gente pensar que ele vai voltar na segunda temporada, sabe? Seja em flashbacks ou até mesmo vivo, como ele também volta, né, nos quadrinhos em alguns momentos. Mas assim, não é, como eu falei, não é um vilão que tem uma história muito grande, não é um vilão que tem uma história muito programada pra ser contada, entende? Então, assim, é até estranho a gente pensar que a Marvel quer voltar com ele pra uma segunda temporada, mas o Moose está morto, e é assim nos quadrinhos. Não reclamem disso, não tem por que reclamar da morte do Moose, sabe? É literalmente assim que acontece nos quadrinhos. Eu vi gente reclamando, ele é um vilão episódico, ele é um vilão de episódio, sabe? Ele é um vilão que era pra ser de uma série inteira e virou só de um episódio. Pelo amor de Deus, cara.
você tá comendo bosta? Não dá pra entender. Não dá pra entender, sabe? É assim nos quadrinhos, foi assim na série e não tem o que reclamar da morte do Muse, galera. Bom, e nós vemos o projeto de Fisk também, né? O Fisk ali, o Daniel, né? Chantageando a Bibi Yurik, né? Do mesmo jeito que o Fisk fez com o tio dela, né? O nosso próprio Benjamin Yurik, o Ben Yurik, né? Assim como o Fisk fez com ele lá na primeira temporada de Demolidor, o Daniel tá fazendo aqui também com a sobrinha dele, com a Bibi Yurik, né? Vemos esse projeto de Fisk e deu certo, né? A gente vê que isso deu certo. E bom, a Vanessa, ela quer tudo do Fisk, mas não quer o Fisk, né? Ela quer tudo que o Fisk tem, ela quer o crime pra ela quer talvez até coisas ali relacionadas à prefeitura, mas ela não quer o Fisk. Tudo que é do Fisk ela quer, menos o Fisk, né? E isso aqui é interessante porque ela, junto com o Luke, que a gente viu eles conversando lá durante o episódio, né? Ela cita, né? Ali a gente vê que a própria Vanessa, ela quer tudo do Fisk e é isso que ela vai fazer. Ela não tem o respeito, a gente viu isso nos começos dos primeiros episódios, né? Ela não tinha o respeito das ruas, mas o Luke mostra que respeita ela, mas não respeita o Fisk. E é por isso que ela manda matar o Fisk, cara. Ela diz pro Luke que ele está sozinho, mas isso não dá certo. O Fisk estava já preparado e o Bucky, bem escondido, mata o Luke e acaba com isso aqui. Cara, que cena brutal, que cena boa, uma trilha sonora muito boa, né, cara? A gente vê esse puro suco de Wilson Fisk, de rei do crime, né? E também prova pra gente que o Bucky vai seguir a linhagem dos quadrinhos também, porque lá no começo do episódio, o próprio rei do crime fala, né, que perdoou coisas que o Bucky fez no passado. E a gente vê que o Bucky é de fato o novo Wesley do rei do crime, que foi morto lá na primeira temporada pela Karen, né? É a nova mão direita do rei do crime. E nos quadrinhos, o Bucky, né, ele também é um vilão. O Bucky é o Bullet, um vilão do próprio Demolidor. E prova pra gente que ele já tem ciência disso. O próprio Bucky, ele sabe de coisas criminosas, ele sabe matar alguém, como ele fez com o Luca no final do episódio. Então isso prova pra gente que o Bullet pode surgir numa segunda temporada ou daqui pra frente em Demolidor, galera. E isso é muito bom, né? E outro detalhe interessante é que aquele restaurante italiano ali que o rei do crime está, ele é muito conhecido por realmente encontros de máfias, não só da vida real, mas também em Poderoso Chefão, galera. Exatamente. Não sei se vocês vão lembrar, mas em Poderoso Chefão 1, o primeiro filme de Poderoso Chefão, o Michael Corleone também, né, faz ali um tipo, mata alguém, também em um restaurante italiano no Brooklyn, bem parecido com esse aqui, de uma forma bem parecida, inclusive, como o Luca morre para o Bucky. Então, pode ter sido também uma referência ao primeiro filme de Poderoso Chefão, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio. E assim, cara, de verdade, se você tá criticando, se você tá vendo isso aqui agora, tá criticando esse episódio, cara, eu entendo. As expectativas pra essa série estavam maiores. E eu digo por mim. E eu digo com certeza por vocês também. Mas não tem como vocês criticarem, por exemplo, a morte do Muse, que é algo que acontece nos quadrinhos. Vocês criticarem, falarem que o Muse não teve, né, todo o papel que ele merecia nessa série. Galera, o Muse não é isso tudo. O Muse é um ótimo vilão. Mas o Demolidor tem vilões muito maiores pra serem apresentados. O próprio Mercenário, o próprio outros vilões, o próprio Bullet, que é o Bucky, né? Então, cara, tem muitos outros vilões maiores do que o Muse. Cara, de verdade, pra quem entende de quadrinhos, já sabia que o Muse, desde o começo dessa série, não seria um vilão astronômico, igual é o Rei do Crime e o Mercenário. Então não tem como criticar isso, galera. Fora que a cena de ação do Demolidor com o Muse foi muito boa, cara. Muito boa, sabe? E assim, você que tá criticando a questão do toque do Demolidor, ele tem identificado a Reefer pelo toque do papel. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, ele faz isso em A Queda de Murdoch nos quadrinhos, que é a HQ que tá inspirando essa série aqui, né, Demolidor Renascido. Ele faz isso, é parte do poder do Demolidor nos quadrinhos. Então não dá pra entender quem tá criticando essas cenas em específico, cara, de verdade. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.